Boa noite. Eu sou Chaumbra Maurício Sancho, professor facilitador dos processos da Nova Energia, atuando no Núcleo de Arte de Copacabana, programa de extensão do município do Rio de Janeiro, na oficina de vídeo do Núcleo de Arte de Copacabana. Eu hoje gostaria de conversar com vocês sobre a minha experiência na reunião de professores em que discutimos a questão da paralisação na quarta-feira, porque hoje é segunda-feira, a questão da paralisação proposta pelo Sindicato dos Professores, o SEF. A proposta de discussão virou em torno da questão da privatização ou não da organização das escolas públicas. E eu gostaria de começar a partir da minha falação do que no meu entender, vem acontecendo. A gente percebe que já há muitos anos todos os pensadores da educação vêm reconhecendo a importância da comunidade interferir na educação, nos processos educacionais das escolas em que os seus filhos estão participando. Também, por outro lado, as organizações em todo o mundo vêm percebendo a importância de transferir a responsabilidade pelas coisas públicas das pessoas que se estabelecem em governos para a população de um modo geral, para os cidadãos, as pessoas que vivem em determinada cidade. Há algum tempo atrás, já há bastantes anos atrás, começaram-se a criar organizações sem fins lucrativos que tomaram o nome de organizações não governamentais. Por que organizações não governamentais? Porque seriam organizações que teriam como objetivo trabalhar da maneira que o governo deveria trabalhar, que os governos deveriam trabalhar, mas que não eram estruturadas dentro do processo político, do processo corrupto, digamos assim, do processo desencaminhado, desarvorado das políticas em qualquer parte do mundo, não só no Brasil. Então, essas organizações sem fins lucrativos passaram a se chamar organizações não governamentais, que eram pessoas da população, seres humanos pensantes, que se organizavam para realizar coisas que os governantes não estavam conseguindo realizar. Aí se instituíram as organizações não governamentais, que no Brasil não possuem esse nome, são entidades sem fins lucrativos. Mas o que aconteceu? Os políticos começaram a perceber que o seu poder estava começando a ficar diluído pela população. Imediatamente começaram a atuar no sentido de eles e toda a classe dominante, aqueles que os defendem, criar organizações que passaram a se denominar ONGs, e que se tornou essa grande confusão, esse grande miríade de organizações que também são tão corruptas quanto muitas estruturas governamentais, muitas estruturas políticas. E assim as organizações não governamentais perderam a credibilidade, a tal ponto que a própria organização governamental do nosso país passou a criar uma designação de OSCIPs e agora Organizações Sociais, OS, para determinar algumas determinações, alguns procedimentos, algumas exigências para que essas organizações sociais existissem. Portanto, a OS é uma certa regulação governamental no sentido de criar condições das ONGs, das organizações não governamentais, daquela população reunida, trabalhar minimizando as possibilidades da malversação do dinheiro, da corrupção, do dinheiro fácil adquirido. Sabemos que muitas organizações são problemáticas, porém, o que é importante é que nesta passagem da velha energia para a nova energia, é preciso que as pessoas percebam a importância de tirar o poder de poucos e trazer o poder para a população, para as pessoas. E as pessoas, numa organização social, têm muita maior facilidade de interferir, de atuar, enquanto que no governo você só pode atuar se você se submeter a determinadas regras e restrições e entrar no esquema político propiciado por eles.
algumas questões levantadas, né, pelos professores que se encontravam na reunião, e uma delas foi quem vai escolher essas OSs, em que essas organizações sociais que vão ser convidadas a atuar na política, na educação. Quem é que vai convidar essas organizações? São os políticos que vão convidar. Portanto, essas organizações vão ser a continuidade da corrupção política, do eterno sistema de vantagens, de vantagens, de vantagens. Né? Mas isso até não vou dizer que não seja verdade, isso pode realmente acontecer. Porém, as organizações sociais estão mais próximas, nós podemos atuar com mais força, com mais energia, a mídia pode interferir melhor, é muito mais fácil você desmascarar uma organização social do que desmascarar todo um sistema político, como o sistema que está aí vigente. Outra questão colocada é, poxa, mas vai dar dinheiro para essas OSs? As OSs, primeira coisa, as OSs elas têm que ser, por legislação, organizações sem fins lucrativos. O dinheiro que vai para elas não é um dinheiro diferente do que vai para as organizações já estabelecidas. Num primeiro momento, pelo menos, não há nenhuma pretensão de se transformar as escolas existentes em escolas regidas por organizações sociais, mas escolas que teriam que ser recriadas, novas estruturas, que é o caso das creches, a mais importante ação educacional que pode haver no mundo, porque é até os 4 anos de idade que se estrutura a personalidade de uma criança, o caráter de uma criança. Então, esta é a fase mais importante da educação, é a fase até os 4 anos. Por isso, essa extensão da educação até os primeiros anos é fundamental para a transformação do mundo, para a mudança para essa nova energia. Então, é nessas organizações que as OSs vão atuar inicialmente, criando, sustentando e organizando e fazendo acontecer, né, as creches e as escolas para os bebês e para as crianças na sua mais tenra idade. Um professor então colocou uma questão que tudo isso não passava de uma questão de marketing, porque na verdade o conteúdo seria sempre o mesmo, mas quando os políticos percebem que há alguma coisa que o marketing não está bem, eles mudam a aparência do produto e recolocam o produto no mercado, e aí só para enganar o povo. Então que a única intenção da coisa seria uma intenção mercadológica. E aí eu refleti com um colega o seguinte, porque o momento em que a Terra está passando não é um momento muito nesse caminho. A Terra está passando por uma modificação radical nas suas estruturas, nas suas maneiras de agir, está passando de uma velha energia para uma nova energia, um momento em que as coisas vão ficar muito diferentes. Neste momento existem muitas almas, muitos seres prontos e preparados para encarnar aqui na Terra, e a população vai aumentar nos próximos anos dos 6 milhões que estamos para 10 milhões, porque é um grande momento de chegada de novas almas à Terra, almas que estão vindo para provocar essa transformação da velha energia para a nova energia. São as já famosas, já conhecidas crianças índigo, que estão vindo para realmente transformar, e a partir de agora, desde 2007, estão começando a chegar as crianças cristal, que são crianças que são almas que estão vindo encarnar na Terra pela primeira vez. São almas que nunca estiveram antes aqui na Terra e estão vindo pela primeira vez.